vezes bom dia significa... Vou começar minha explicação. Nós estamos em um platô, chama-se platô. Platô de... Muito bem, platô de Gizé. Mas na frente, como nós estamos na orla do Saara, foi explicado que o Vale do Nilo, aquele que o Nilo percorre no Egito dos 1.200 quilômetros linha reta, 1.600 serpenteando pelo Saara. O Saara que começa a partir do canal de Suez para o Atlântico. Então, o Vale do Nilo, delimitado por duas colinas pedregosas. Nós estamos na orla da colina ocidental. A partir daqui começa aquele que a gente chama deserto líbico, porque fica pelo lado da Líbia. Como aquele deserto que nós atravessamos, uma vez atravessamos aquele túnel por baixo do canal de Suez, a gente chama deserto oriental. Forma parte do Saara, sempre é o Saara. O Sinai, nesse caso, não pertence ao Saara, como foi explicado, outro deserto considerado uma extensão do deserto arábigo. E a gente viu a silhueta daquele arábigo. Enfim, são diferentes platôs. A gente chama platô, esse que é o platô de Gizé. Está vendo? Está vendo esse? Eu queria que ficasse de um lado, mas tudo bem. Está vendo? 3 pirâmides, aqui, Quéops, Quéfren, Mequerinos. E nesse platô foram erguidas 3 pirâmides, Quéops, Quéfren, Mequerinos. Cada de uma base quadrada. Está vendo? Cada de uma base quadrada. As 3 pirâmides foram erguidas sobre o mesmo eixo. Um eixo que vai de nordeste, onde nós estamos, a sul-oeste, onde Mequerinos, quem vai entrar em Mequerinos, acaba eles. Enfim, as 3 pirâmides erguidas com ordem de tamanho e antiguidade. Significa a maior e a mais antiga, Quéops. Quéfren, para onde nós vamos passar. Vamos caminhar de aqui, de Quéops para Quéfren. Então, Quéfren é menor em quanto a dimensões e mais nova que Quéops. Mequerinos, a terceira, que é a menorzinha, e a mais nova de todas. Então, 3 pirâmides construídas sobre um eixo. Começa aqui o eixo, com ordem de tamanho e antiguidade. De maior para menor e de mais antiga para mais nova. Como dá para perceber, se vocês conseguem olhar, a base quadrada, cada lado se enfrenta, cada lado dos 4 lados da base, se enfrenta com muita precisão com um ponto dos 4 pontos cardeais. As 3 pirâmides mantêm as mesmas diretrizes, olhando sempre ao mesmo ponto cardeal, com muita precisão. Ok? O corredor ascendente dessa pirâmide, esse corredor ascendente, aqui, esse corredor ascendente, obrigado, meu amigo. Esse corredor ascendente, esse aqui, corredor ascendente. Aqui, está vendo? Sim. Esse corredor ascendente se enfilha com muita precisão com a estrela polar. Ok? Esse corredor ascendente começa a partir daquela letra V ao inverso. Aqueles 4 blocos. Isso formava a entrada original. A entrada original. Esse corredor se prolonga desde essa entrada original até a câmara de sarcófago, no maciço da pirâmide. Ok? Essa pirâmide tinha um trecho de 48 metros de extensão, 8 metros e meio de altura, chamado esse trecho Grande Galerie, a Grande Galeria. Uma obra da arquitetura deve ser das mais prodigiosas do mundo antigo em absoluto.
Enfim, temos umas estatísticas, calcula mais ou menos quantos milhões de blocos de pedra tem essa pirâmide de Quéops. Primeiro, devem saber as dimensões. As dimensões, a largura de cada lado, dos 4 lados da base dessa pirâmide de Quéops, 240 metros, cada lado, dos 4. Ok? A altura original dessa pirâmide, 147 metros. Antes que perdesse o ápice. Não dá para ver o ápice desde aqui, mas quando a gente se afasta um pouco, vamos ver que ela perdeu o ápice. Esse ápice eram 6 fileiras. Vocês estão vendo que elas foram erguidas em fileiras? Então, 6 fileiras davam no ápice. O ápice era de mais ou menos 10 metros de altura, devido a haver perdido sua cobertura externa. Estão vendo aquele primeiro degrau, mais liso e mais claro? Isso formava parte daquele revestimento externo, bem liso, bem polido. Então, uma vez foram nessas pirâmides, utilizadas como fossem cômodas pedreiras, significa resultava mais fácil desmanchar uma pirâmide que ir à pedreira a cortar e fazer os blocos. Então, desmanchar. Acabou perdendo aquele revestimento externo. E de aí, acabou perdendo o ápice de 6 fileiras. Eu vou lá. Dá um segundo. Enfim, isso significa, quando mantinha aquele revestimento externo, ocultava a entrada original. Significa, uma vez, a equipe, não é a equipe, o cortejo fúnebre do faraó sepultado, Quéops, sepultado, uma vez a múmia, aquele enxoval funerário, que vamos ver uma coisa parecida para outro faraó no Museu do Cairo, enfim, uma vez já lacravam, selavam e com aquele revestimento externo já ocultava a entrada original. Estamos falando daquela forma V ao inverso. Enquanto aquele buraco lá embaixo, onde estão aqueles 3 senhores lá embaixo, foi furado no maciço da pirâmide séculos depois, achando que ainda as pirâmides preservam ou conservam ou mantêm alguma riqueza de aquelas que os faraós botavam dentro. Foi que furaram no maciço, um califa muçulmano, data-se 8 séculos depois de Cristo, furou e não achou nada, porque já haviam profanado, violado, saqueado as tumbas e as pirâmides em termos geral, antes que ele viesse. A propósito, nós estamos falando a altura do tempo, 4ª dinastia faraônica, porque a gente fala de uma cronologia faraônica de 30 dinastias. Uma cronologia de 30 dinastias faraônicas, ou uma linhagem, se perpetuava uma linhagem, segundo eles, uma linhagem divina, se achavam deuses. Enfim, essa cronologia faraônica começa mais ou menos 3.500, 3.200 anos antes de Cristo, quando aquele que a gente chama a primeira dinastia faraônica. A 30ª, a última, com a vinda de Alexandre o Grande, fundando Alexandria, com faraó, com maravilha, com biblioteca, com sabedoria, com intelecto. 334 anos antes de Cristo acaba aquela cronologia faraônica. Aqui nós estamos na 4ª dinastia faraônica. Século, segundo se calcula, século 27, 25 antes de Cristo. Significa 2.700, 2.600 anos antes de Cristo. Por que forma piramidal? Porque foram sepultados em pirâmides. Como foi explicado, se achavam deuses. E quando erguiam suas obras, não erguiam suas obras com a escala dos homens, mas foram erguidas com a escala dos deuses. E para impressionar ao povo e lhes convencer que foram deuses, então essa aqui é a obra faraônica que vocês chamam, obra faraônica. Enfim, se achavam, se identificavam com as forças cósmicas. O que significa isso? Significa, morre um faraó,
antes que nascesse o sol do dia novo, deveria ter outro faraó sentado no trono. Se o faraó sentado no trono, o sol do dia novo não nasce. O Nilo não enche mais. Os irmãos se matavam entre eles. O pior, quando o estrangeiro fazia dono do país. Significa que quem vigiava a ordem cósmica era o faraó sentado no trono. Voltou a perguntar, e por que pirâmide? Pela conservação? Imagine quando essas pirâmides mantinham aquela cobertura externa, lisa, polida, brilhante. O sol nasce, como nasceu agora, ou há pouco tempo, e dava refletia seus raios sobre aquele revestimento externo, bem polido. Aquele revestimento com uma leve concavidade, que permitia que irradiasse a pirâmide, irradiasse novamente aquele céu. Então, uma vez o sol bate, irradia o faraó sepultado dentro, no maciço da pirâmide, ele vira astro-rei. Ele é o astro-rei. Por isso eu falei que ele é sinônimo, ou ele se achava sinônimo ao sol nascente, ao sol poente, para que voltasse a nascer como o sol nasce, né? E desfrutasse de uma vida, segundo eles, uma vida eterna e próspera. Ok? Temos umas estatísticas recentes que falam sobre quantos milhões de blocos de pedra tem uma pirâmide. Sobretudo Quéops, onde nós estamos. A estatística mais precisa fala de 2.300.000 blocos de pedra. Toda maciça, em teoria. Menos as galerias e as câmaras, que a gente chama câmaras de sarcófago. Já foi explicado da altura, da largura, tudo mais. Então se calcula 2.300.000 blocos de pedra. Com um peso médio, oscila de 2 a 3 toneladas. Dá para perceber, médio, porque os blocos das primeiras fileiras são maiores. Cada vez ia para cima, ia diminuindo o volume. Resulta mais fácil subir com blocos menores. Isso que explica porque vão decrescendo, se posso chamar. Por isso a gente fala de uma média de 2 a 3 toneladas, 2.300.000 blocos de pedra, segundo se calcula. A mesma estatística diz, se nós cortamos esses 2.300.000 blocos de pedra, desse tamanho, em cubos de 1 pé de cada lado, 1 pé é 33,3, 33 centímetros, se nós cortamos os milhões de blocos de pedra em cubos de 1 pé de cada lado e colocamos em fila, como vocês chamam fila indiana, recobriria 2/3 ou 2/3 partes, e botamos em linha, em fila, recobriria 2/3 partes do equador terrestre. Essa é uma das especulações, uma das versões que vira ao redor dessas pirâmides. Eu falei, estamos no platô de Gizé, a 20 quilômetros daqui está o platô de Saqqara, onde outras pirâmides. Carlos falou de 110 pirâmides, mais ou menos. Está Midum, está Dashur, está Busir, está Abu Ghraib, enfim. Esses são os nomes dos panteões, ou dos platôs, diferentes platôs, sobre a orla do deserto. De um período, nós chamamos período Menfita. Porque Mênfis foi capital desse império, antigo império. Terceira, quarta, quinta, sexta dinastia, de século 27 até século 25, esse que é o antigo império. Então, eles erguiam essa forma piramidal, como forma de sepultamento, e escolhiam aqueles diferentes platôs, como esse platô onde nós estamos. A extensão da necrópole menfita. Necrópole porque os egípcios, no cultivo do Nilo, eles viviam
e fundavam suas capitais. Mênfis foi capital. A 20 quilômetros daqui, no cultivo do Nilo, vivia, governava o faraó. A sua morte, no lado oeste, onde dava para ver o sol, ponhendo-se todas as tardes, achava que suas almas iam namorar no oeste. Isso que a gente chama Acrópole, cidade dos vivos. Necrópole, Acrópole, necrópole é a cidade dos mortos. Então nós estamos na necrópole menfita de Mênfis. Como tinha outras necrópolis tebanas, quando governavam desde Tebas, já foram sepultadas em necrópole tebana. A extensão da necrópole menfita, onde nós estamos, em um platô de Gizé, ou de Giza, como a gente chama, era 120 quilômetros sobre a orla do deserto, onde nós estamos. Onde as pirâmides foram erguidas, eles nivelaram, aplanaram. Estão vendo onde as pirâmides aqui? Significa a colina, ela é de uma certa topografia, certas ondulações. Mas onde as pirâmides foram erguidas, eles aplanaram, nivelaram. Essas pirâmides, apesar dos milhões de blocos de pedra que elas albergam, mas elas não têm alicerce nenhum. Porque dependendo do grau da inclinação, dependendo da largura da base, altura, tudo isso consegue fazer umas condições tão propícias para que elas distribuíssem o peso sobre os ângulos. Quantos milhões ou quantas milhares de pessoas a gente acha, não podemos precisar. Segundo Heródoto, famoso historiador, famoso viajante grego, que viu o Egito 450 anos antes de Cristo. Nós estamos falando 2500, 2700 antes. Ele viu 450 antes de Cristo, significa a distância é enorme. Mas mesmo assim ele fala de 100.000 pessoas. Demoraram 20 anos em construir. A gente não consegue confiar, não contar com esses relatos, porque foram apenas meros relatos. Mas os blocos foram trazidos de aquelas duas colinas que delimitam o vale, que são colinas pedregosas. Significa que as pirâmides não foram erguidas sobre, não são castelos sobre areia, ou castelos de areia, não. A colina, ela é pedregosa, e eles das próprias colinas extraem. Como o Nilo corre de sul para norte, faziam as balsas, carregavam de blocos, esperava a época da cheia, quando o Nilo vinha com uma força tremenda, arrastando-se as balsas. Chegavam nas balsas, com os correspondentes blocos, ao pé da colina, onde faziam um sistema de rampas, para deslizar a base de trenó. Acho no Museu do Cairo dá para ver aquela técnica de trenó, como fosse um esqui, deslizavam os blocos ao alto da colina, nivelavam, aplanavam, iam construindo, iam erguendo em fileiras. Da primeira, segunda, as rampas seguiam, tipo espiral, tipo caracol. Só encaixe. Enfim, chegavam a essa altura de 147 metros, iam tirando aquelas rampas, iam revestindo com aquela cobertura externa. Enfim, essas pirâmides formam parte de um panteão. Um panteão significa, aqui nesse panteão, estão vendo aquelas edificações, as suas, na frente, aqui, são essas. Esses bancos de pedra, estão vendo? Ruas retelinhas, vamos passar ao lado. Ruas retelinhas de centenas de mastabas. São os túmulos dos nobres, príncipes, sacerdotes, generais, escribas, matemáticos, engenheiros. Significa aquele que a gente chama séquito. Séquito do faraó, significa as pessoas funcionárias de alta dignidade. Foram sepultados nessas tumbas quadradas retangulares que formam ruas de centenas de metros.
Vamos ver outras pirâmides pequenininhas, chamamos de pirâmides secundárias, subsidiárias, pequenininhas, onde foram sepultadas as rainhas. Aquele que chama filha divina. Filha divina, quem corria em suas veias sangue divino. E a sangue divina ia pela linhagem feminina. Significa, morria um faraó, se casava um filho dele, do faraó, com sua irmã, ou meia-irmã. Perpetuavam uma linhagem, segundo eles, uma linhagem divina. Essas rainhas foram sepultadas, mãe do faraó, filha do faraó, foram sepultadas assim nessas pirâmides secundárias ou satélites ou subsidiárias, como a gente chama. François Champollion, o nome de um egiptólogo, vinha depois da expedição napoleônica, de Napoleão Bonaparte, ele estando onde nós estamos agora, ele falou uma frase. Ele falou, normalmente a imaginação supera a realidade. Normalmente a imaginação supera a realidade. Mas perante das pirâmides, a realidade supera toda a nossa imaginação. Não sei se tem alguma curiosidade. A gente vai seguir conversando, vamos seguir no museu, ampliando, nos enriquecendo, e num dia nosso conhecimento acerca desses tempos que foram uns tempos dos mais gloriosos da história da humanidade e desse país. Não, nós.